Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Começou a semana, segunda-feira, 25 de agosto, dia do soldado, né? É isso. Fogão venceu de virada 3-1. Claro que a gente vai repercutir isso. Antes, lembrando, né, que nessa segunda-feira teremos às 3h30 da tarde convocação de Carlo Ancelotti, né? Claro que é uma convocação bem diferente, a gente imagina, do que foi a primeira, já que a primeira foi praticamente ali feita pelo Rodrigo Caetano e pelo Juan, né, auxiliares, enfim. E agora a gente vai ver talvez mais a digital, né, ali, mais a identidade do Carlo Ancelotti na convocação. 3h30 da tarde, o Brasil vai enfrentar no dia 4 o Chile, na sequência a Bolívia, lá na Bolívia, né, o Chile em casa. E o Botafogo tem alguns jogadores na pré-lista, né? O goleiro John entrou também na pré-lista, né? Foi o último nome aí revelado da pré-lista, mas já sabíamos do Alex Telles, do Vitinho, né? Na lista. E no momento, né? Eu acredito que e o Danilo também, né? Esquecendo o Danilo. Eu acredito que o Vitinho tem maiores possibilidades, até porque vive um bom momento, né? O Vitinho ontem fez mais uma partida muito boa, né? A gente sabe que a torcida do Botafogo se divide aí quando fala do Vitinho, né? Porque o Vitinho carece de ser um jogador ali mais assertivo na parte ofensiva, mas é um jogador que marca bem, né? E tem se destacado aí defensivamente, então pode ser que pinte, né? Mas, enfim, isso também não muda muito a coisa no Botafogo, né? Vamos falar do Fogão já já. Bom, enfim, vamos falar da vitória de ontem, né? Vamos falar, o Botafogo entrou muito mexido, né? Com muitas alterações, inclusive começando pelo goleiro Neto, né? O goleiro Neto fez sua estreia pelo Botafogo, chegou a ser uma grande estreia, né? O Juventude, inclusive, abriu o placar ali, acho que o Neto poderia ter saído melhor no lance. O próprio Alex Telles também acho que deu uma bobeirinha ali no primeiro gol da equipe de Caxias do Sul, mas depois o Neto fez um jogo, né, ok, honesto, fez uma boa defesa e o Telles se recuperou ali na eficiência de sempre na cobrança da penalidade, né, quando empatou o jogo ainda na primeira etapa, né. O Botafogo quebrou um jejum absurdo, né, 29 anos sem vencer no Alfredo Jaconi. O Juventude, né? Muito tempo. E desde 96, é isso? Desde 96. Aquela equipe ainda que tinha o Bentinho jogando. Os mais antigos vão lembrar. E já tinha vencido o Juventude em Caxias do Sul, mas no estádio justamente do rival, né? Do Caxias. Então, sem considerar essa partida, que foi em 2001, né? O Botafogo estava muito tempo sem vencer por lá, então quebrou esse jejum incômodo, né, contra o Juventude, que eu posso falar, né, desde 99, desde aquela fatídica final da Copa do Brasil, passa a ser ali uma pedra no nosso sapato, né, um time enjoado da gente enfrentar. Apesar de, né, um detalhe aí, extra-campo, né, o torcedor botafoguense é sempre muito bem recebido lá em Caxias do Sul. As torcidas, inclusive, são amigas, enfim. Mas dentro do campo, o Botafogo sempre com muita dificuldade de enfrentar o Juventude. Pessoal, eu falei das alterações da equipe, né? O time muito mexido, jogou o Newton, né? O Newton recebeu logo um cartão amarelo, o que acaba também atrapalhando para um jogador de marcação, né? Eu acho que o Botafogo está tendo agora, nesse momento, uma dificuldade de achar o companheiro ideal para o Marlon Freitas, né? O Alan também não vive um bom momento, né? A gente sabe disso, foi sacado, entrou o Newton também, né? Não chegou a fazer um grande jogo. Acho que a saída do Gregory, né, ainda é uma lacuna aí que o Botafogo não conseguiu preencher, né? Ainda seria interessante, né? Seria interessante o Botafogo ou dentro do próprio elenco ou trazendo ainda de fora, não sei se isso vai ser possível, achar uma peça ali de reposição
e ter aí sim, né, o Newton e o Alan como opções, né? Mas não estou vendo ainda um jogador à altura do nosso Pitbull Gregory para atuar ali do lado do Marlon. Enfim, muitas modificações no time, né? O Jefinho é a boa notícia, né? Aí da última semana, digamos assim, dos últimos dias. Jefinho foi o jogador ali mais incisivo do ataque, né? Santi Rodrigues entrou bem. O Tuco Correia, parece que eu estou pegando no pé dele, mas é aquela coisa, parece que não se esforça, né? Tanto faz como tanto fez, né? E era um jogo para o Botafogo muito importante, né? Pelo fator de reagir, demonstrar reação pós-eliminação na Libertadores. O David Ancelotti, inclusive, falou disso depois da partida, né? Pontuou isso. Foi uma semana muito dura para o Botafogo, muito difícil, de raiva, né? De decepção. Isso o Ancelotti filho, né? Citou. Então era importante dar essa resposta dentro de campo, até mesmo, né, para levantar o astral do time, já que quarta-feira teremos aí uma grande decisão pela frente, né? O Botafogo vai enfrentar o Vasco. O Vasco, há uma semana atrás, né, assustou todo mundo, né, assombrou, com aspas, o futebol brasileiro com aquele 6-0 em cima do Santos. Na sequência, perdeu 2 partidas. Perdeu para o próprio Juventude, lá em Caxias do Sul, por 2-0, e agora por 3-2 para o Corinthians, em São Januário, ontem. Então, Botafogo e Vasco vão se encontrar em São Januário na quarta-feira, primeiro jogo aí das quartas de final da Copa do Brasil, e esse 3-1 realmente foi muito importante para o nosso fogão, né? É o Botafogo virando a chave, não tem jeito, não adianta a gente ficar pensando, né, na eliminação da Libertadores. Agora é Copa do Brasil e Brasileirão. Brasileirão visando ali um G4, né? O Botafogo foi para 32 pontos, permanece no G5, tá ali, né, na posição da onde o Botafogo não pode desgarrar, né? E ainda tem aqueles 2 jogos em atraso contra Mirassol e Grêmio, né? Então, em tese, né, até meu pai estava comentando isso ontem, né? Como o Botafogo fez 2 jogos no turno agora, né? Contra Palmeiras e Juventude, meio que substituiria os 2 jogos que ficaram faltando ali no primeiro turno. Então o Botafogo chegou a 32 pontos, né? Como se fosse 32 pontos ao final de um turno. Mas é isso, pessoal. Botafogo, destacar também a atuação do Arthur Cabral, né? Antes de falarmos do nosso CR9, destacar a atuação do Cabral, porque sofre o pênalti, participou dos 3 gols, na realidade, né? O Arthur Cabral, Matheus Martins, quem mais? Barbosa, muito bem, mais uma vez, né? O David Ricardo fez um bom jogo, no finzinho ali, quase, né, que tem o pênalti anotado, o VAR salvou, né? No final já da partida, com o placar já definido em 3-1. Mas, obviamente, vamos falar, né, do Cris Ramos. Cris Ramos acabou sendo o nome do jogo, né? O estreante, Cris Ramos, espanhol, que chegou ao Botafogo há pouco tempo, sem muito alarde, né? Aliás, com alguma desconfiança, né? Vindo lá do Cádiz, ele, um centroavante estilo, né, aquele de velocidade, né, de muita altura, né, um jogador alto, de velocidade, e que a gente chegou até a comentar aqui no canal, né, que às vezes ele falhava justamente no momento principal ali, frente a frente com o goleiro. Não foi o que a gente viu ontem, né? Ele mostrou ser um jogador, foi um matador ontem, né? Fez 2 gols, né? Muito veloz, de fato. Inclusive um dos gols é um contra-ataque muito rápido do Botafogo, né? Muito preciso, e acabou, entra na vaga do Tuco Correia e decidiu a partida a favor do Botafogo, quebrou esse tabu, né? Então foi realmente, encheu o torcedor de esperanças, né? Habemos centroavante, né? Será que agora temos um centroavante? Já que o Arthur Cabral vem, né, sendo muito cobrado pelo torcedor, né? E eu não tô nessa linha, não. Acho que, como eu acabei de falar, acho que o Arthur Cabral teve participação importante nos 3 gols. O pessoal tava brincando que no último gol o Arthur Cabral meio que não comemora, né? Tipo assim, pô, o Santi Rodrigues, o Cris Ramos acabou de chegar e já fez 2 gols, mas deu para entender ali que o Arthur Cabral estava exausto, né, pela correria toda
no jogo. Então, assim, claro, animou o torcedor. O Ancelotti falou até da possibilidade de vir a atuar com 2 centroavantes daqui para frente, né? A gente sabe que hoje em dia não tem nada, uma fórmula muito ali certa, né? Que pode alterar jogo a jogo, mas com certeza deu uma boa dor de cabeça aí pro técnico, né? Já que essa estreia foi aí fulminante, né? Do Cris Ramos marcando 2 gols, né? A gente lembra que o Júnior Santos, né? Estreou também num jogo contra o Juventude lá em Caxias do Sul, né? Coincidências do futebol, e depois virou aí um ídolo da torcida, um jogador tão importante nas conquistas do Botafogo. Tomara que o Cris Ramos siga esse caminho aí do Júnior Santos. Realmente foi uma estreia muito animadora, né? Muito animadora. Uma atuação aí realmente mereceu ali um 10, né? Um 10. Entrou e decidiu a partida com 2 gols, né? Enfim, mas é isso, gente. O Botafogo aí se reinventando nesse momento, né, da temporada. Jefinho passa a ser um reforço interno, né? Não dá para dizer que o grupo está fechado, inclusive o Ancelotti falou sobre isso na coletiva pós-jogo, né? Enquanto não fechar a janela, ainda há sempre possibilidades. O Botafogo está agora muito próximo do Gabriel Bahia, né? Do Volta Redonda, o zagueiro, já que a coisa complicou para trazer o Alex Vinícius, né? Então o foco do Botafogo continua sendo um zagueiro, né? Mas o Botafogo vai buscando aí também os seus próprios reforços internos, né? O Bastos, talvez daqui a um mês volte. Caio Pantaleão, a previsão é setembro, né? Setembro tá aí, daqui a uma semana. E a boa notícia é o Cuiabano, tá? Cuiabano já deve estar à disposição do treinador na quarta-feira diante do Vasco, tá? Isso aí pelo menos é a notícia que a gente tem. Então a boa notícia em relação ao Cuiabano, que começou tão bem, né? Nessa fase aí com o Ancelotti. 12 jogos do Ancelotti em cerca de um mês e meio, né? De trabalho. 12 partidas, calendário brasileiro, uma loucura total. Então o Cuiabano deve ser mais um reforço interno aí para o jogo de quarta-feira. O Botafogo precisa fazer como fez ontem, né? O Botafogo não foi brilhante ontem, mas precisa realmente ser decisivo, como foi nos pés do Cris Ramos, e trazer um bom resultado de São Januário, para depois no jogo da volta no Newton Santos, na outra semana, a gente garantir a nossa classificação nas semifinais da Copa do Brasil. Objetivos muito claros, Barbosa também falou sobre isso para a Cazé TV, Copa do Brasil e Brasileirão. Botafogo agora não tem para onde correr, beleza? Tamo junto, dá aquele like, comenta aí embaixo. E é isso aí, galera. Mais uma vez, perdão, não consegui gravar ontem. Minha vida tá uma loucura, mas logo, logo a gente se acerta aí. Tô gravando hoje cedinho, segunda-feira cedinho. Tô gravando aqui pra vocês. Vou ver se até boto pro vídeo estrear mais cedo, de repente às 9. Beleza? Tamo junto. Aquele abraço, fogão pra cima. Sempre. Abemos centroavante, hein?